Fala pessoal, voltamos agora com mais um encontro para falarmos sobre a Política Nacional de Meio Ambiente. Vocês se recordam nos encontros anteriores, quando trabalhamos de forma geral a política nacional, eu apontei para vocês o artigo 9º, que nos traz uma lista de instrumentos previstos para que a política ambiental seja executada. Vocês estão recordando disso? Dentre os instrumentos nós tínhamos o licenciamento ambiental, o zoneamento ambiental, o cadastro técnico federal e também as avaliações de impacto ao meio ambiente, cuja sigla é AIA. Eu disse a vocês que AIA é gênero, do qual nós temos diversas espécies em nosso ordenamento jurídico. Dentre as espécies mais famosas que temos, nós podemos indicar o EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental, e o consequente relatório de impacto ao meio ambiente. EIA-RIMA, essa nomenclatura, os dois estão sempre juntinhos, tá? Sempre juntinhos. O EIA não existe sem o RIMA não existe sem o EIA. O EIA-RIMA é a espécie mais famosa de avaliação que nós temos em nosso direito ambiental. Existem outras avaliações? Sim. Existe, por exemplo, o diagnóstico ambiental, existe o estudo de impacto de vizinhança, entre outros estudos que podem ser apresentados dependendo do tamanho do impacto que a atividade possa causar, dependendo até o momento em que a atividade estiver sendo exercida. O EIA-RIMA, ele sempre é apresentado antes da projeção da atividade, ou seja, antes da expedição da própria licença prévia. O EIA-RIMA, ele serve de base para que o órgão técnico expeça ou não a licença ambiental. O EIA-RIMA, ele tem um procedimento separado do licenciamento ambiental, mas ao final do EIA-RIMA ele é apresentado no licenciamento ambiental. É importante que vocês façam essa diferenciação, tá? O licenciamento ambiental é um procedimento próprio e todo estudo é feito à parte, separado do licenciamento ambiental. Quando o EIA-RIMA, quando o estudo é finalizado, aí sim ele instrui o pedido que vai inaugurar o licenciamento ambiental. Vocês devem se recordar que no encontro no qual falamos sobre licenciamento ambiental, eu mostrei para vocês como era o procedimento e mostrei o momento em que o estudo de impacto deve ser apresentado. Pois bem, na aula de hoje vocês vão conhecer um personagem muito importante das minhas aulas, que só aparece quando o tema é muito quente para sua prova, quando o tema e quando estamos diante de uma dica certeira para a sua prova. Eu estou falando aqui do nosso Pica-Pau. Vejam só, figura simpática, um desenho que eu adorava quando eu era criança. Tenho certeza que vocês assistiram bastante também. Não me venham falar que vocês não têm idade para isso, porque eu sei que vocês têm. A gente está aí tudo numa faixa etária próxima, né? Então, vocês assistiram sim o Pica-Pau, que eu sei. E por que ele aparece? Vocês se recordam quando, lá no começo dos nossos encontros, eu falei da Aroeira, né? Como diria aquela música, aqui não, Pica-Pau, aqui é Aroeira. O Pica-Pau, ele vem aqui para nós não como um inimigo, mas como um amigo, para nos ajudar para aquela dica mais certeira, aquele ponto muito importante e que é cobrado em concursos públicos. Eu costumo colocar o Pica-Pau para aqueles temas que estatisticamente caem bastante em concursos públicos e neste caso aqui, para o EIA-RIMA, ele vai aparecer para nós. Tá? Porque EIA-RIMA cai, e cai muito nas provas de concurso público Brasil afora. Então precisamos ficar atentos. A primeira parte que você precisa saber sobre EIA-RIMA, mais do que saber que ele é uma espécie de avaliação de impacto ao meio ambiente, é o seu conceito. É entender o que quer dizer EIA-RIMA. Bom, a sigla já lhes disse. Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente. Essa é a sigla, é isso que quer dizer EIA-RIMA. Como já lhes adverti, né? Façam aí um glossário com todas essas siglas para que vocês não se percam durante as nossas aulas, porque tem sigla pra caramba, hein? Tem sigla pra caramba. O que é o EIA-RIMA? Isso aqui é um conceito que eu fiz.
tá? Trata-se de uma avaliação de impacto ambiental que deve ser apresentada ao órgão competente com vistas a subsidiar a análise do pedido de licença ambiental apresentado pelo empreendedor de atividade de significativo impacto ao meio ambiente. Ou seja, o EIA-RIMA, e aqui vem o pica-pau para que você não se esqueça disso, o EIA-RIMA está atrelado a atividades de grande impacto ambiental, significativo impacto ambiental. Isso é muito importante. Por diversas vezes nós já nos deparamos com questões que tentaram atrelar o EIA-RIMA com atividades de baixo ou médio impacto. Diversas vezes, em diversas oportunidades, isso já aconteceu. Não caiam nessa pegadinha, mas de jeito nenhum. Não existe, eu vou repetir, não existe, se você quiser grifar, repito de novo, não existe EIA-RIMA para atividade de pequeno ou médio impacto. Não existe. Pode existir algum outro tipo de avaliação. Quer um exemplo? O RAP, Relatório Ambiental Preliminar. O RAP é um exemplo de avaliação de impacto que é apresentado para atividades de menor impacto. O RAP é um exemplo desse. Agora, o EIA-RIMA é só para atividades de grande impacto, ou, como diz a própria Constituição Federal, para atividades de significativo impacto. Para os meus alunos de OAB, que a gente tem uma aula um pouco mais descontraída, eu costumo trazer para eles o craque Neto. Vocês conhecem o craque Neto? Hoje eu estou um pouco saudosista mesmo com os anos 90, acho que vocês estão percebendo. Mas o craque Neto era um jogador do Corinthians que nos ajudou a conquistar o nosso primeiro título brasileiro lá nos anos 90. Então, eu, como um bom corintiano, tenho muito apreço pelo jogador Neto. Comentarista hoje, apresentador de televisão não tanto, né? Ele é bem chato, mas ele tem um bordão que nos ajuda aqui a lembrar que EIA-RIMA se vincula só a atividade de significativo impacto. Sempre que ele quer dar ênfase a alguma coisa, ele fala em baita amigo, baita comentarista, baita jogador. Ele utiliza essa expressãozinha baita para dar intensidade para as coisas. Então a gente pode guardar, e nunca mais nos esqueceremos, que o EIA-RIMA só é apresentado para atividades de baita impacto ambiental. E com isso você nunca vai cair em nenhuma pegadinha aí em uma prova. Eu lhes disse, eu não sei se passou batido aí para vocês, eu lhes disse que é a própria Constituição Federal que vincula o EIA-RIMA a atividades de significativo impacto. Vocês perceberam que eu falei isso? Eu não sei se todos vocês perceberam, mas se perceberam, aqui trago o dispositivo normativo lá da Constituição Federal que fala. Vejam só, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º, que aponta que é dever do poder público exigir na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Então percebam, o EIA-RIMA precisa ser regulamentado por meio de lei. Segundo, o EIA-RIMA deve ser apresentado antes da instalação. Ou seja, ele deve ser prévio e não posterior à atividade econômica. Há, claro, uma discussão doutrinária sobre a possibilidade de EIA-RIMA a posteriori e tal, mas isso é uma discussão doutrinária que nós discutiremos aí no âmbito da nossa pós-graduação de Direito Ambiental aqui do SERSC, que eu tenho certeza que todos vocês serão nossos alunos, mas não para concurso público, tá? Para concurso público, o EIA-RIMA é um instrumento preventivo. Falando em preventivo, percebam aqui um ponto. Ó. A atividade potencialmente causadora de significativa degradação. Então, olhando aqui, nós podemos constatar que há uma certeza. Há uma certeza de que aquela atividade vai causar dano ambiental. Se há certeza que a atividade vai causar dano ambiental, não sei se vocês se recordam da diferença entre precaução e prevenção, a certeza demanda a atuação preventiva pela aplicação do princípio da prevenção. Se nós estivéssemos diante da incerteza, aí seria
precaução. Então, podemos afirmar categoricamente que o EIA-RIMA está atrelado ao princípio da prevenção e não ao princípio da precaução. Tá aí até o Pica-Pau com carinha de bravo para você não se esquecer de jeito nenhum. EIA-RIMA está atrelada à prevenção e não à precaução. Isso aqui já foi cobrado em concurso público também. É importante que você tenha essa noção, que se lembre lá das primeiras linhas do direito ambiental, a base principiológica, em que se discute, né, os princípios e traz a diferença entre prevenção e precaução. Em ambos, o agente precisa agir antes da ocorrência do evento danoso. Em um caso, ele age diante da certeza de dano, prevenção. No outro caso, ele age diante da presença do risco, da possibilidade de dano, precaução. Em ambos os casos, é agir antes da ocorrência danosa. Agora, eu quero terminar ainda essa análise da matriz constitucional aqui, porque no final do texto há essa informação aqui, ó. A que se dará publicidade. Então, ao estudar o EIA-RIMA, nós vamos precisar identificar qual que é a lei que regulamentou, vamos precisar analisar o seu procedimento, e vamos precisar analisar como que se dá essa publicidade aqui. De cara, quero dizer para vocês o seguinte, em que pese a Constituição Federal demandar a edição de uma lei para regulamentar o EIA-RIMA, o que nós temos no Brasil hoje é uma resolução CONAMA. Resolução CONAMA 1 de 86. Vocês já viram comigo e já estudaram a Resolução CONAMA 237 de 97, que é a resolução que regulamenta o licenciamento ambiental, e agora eles apresentam uma segunda resolução que deve estar aí no seu radar e que você deve estudar e que muito provavelmente estará no nosso Eurotreino de hoje, hein? Então, ó, Resolução CONAMA 1 de 86, uma resolução que regulamenta o EIA-RIMA em nosso país. Muito bem, vamos lá, vamos avançar um pouquinho. Qual que é o momento da apresentação? Bom, eu trouxe aqui um procedimento mais simplificado do que aquele que nós mostramos lá no licenciamento, tá? Pressuponho que, como nós já passamos juntos por aquele procedimento, lá no nosso encontro sobre licenciamento ambiental, que vocês se recordem quais são as etapas aí do licenciamento ambiental, perfeito? Agora, vejam o seguinte, o EIA-RIMA tem que ser apresentado antes da análise do órgão ambiental, antes da expedição do parecer técnico e jurídico conclusivo, que permite a expedição de licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Ele é prévio, ele deve ser apresentado antes de qualquer licença, até porque as condicionantes das licenças que serão expedidas precisam estar atreladas ao que o EIA-RIMA diz. Isso é muito importante, tá? O EIA-RIMA precisa identificar todos os riscos, todas as medidas mitigadoras, todos os impactos e as compensações. Como é que funciona o procedimento do EIA-RIMA? Como é que ele é feito? Vamos lá, vamos tentar sintetizar aqui para vocês por meio de um desenho. Deixa eu trocar a cor da caneta para ficar mais visível. Pois bem, vamos supor que um empreendedor quer exercer uma atividade de significativo impacto. Acho que eu comi bola aqui. Significativo impacto. Muito bem. Como é de significativo impacto, ele vai precisar elaborar um EIA. Então, ele contrata uma equipe formada por diversos profissionais. Diversos profissionais. Por quais profissionais que ele vai escolher? Bom, se a atividade for impactar florestas, ele vai trazer um engenheiro florestal. Se a atividade for impactar recursos hídricos, ele vai trazer um engenheiro ambiental. Se a atividade vai impactar comunidades indígenas, por exemplo, ele vai trazer um antropólogo. Enfim, você vai ter várias equipes trabalhando dentro do EIA-RIMA. Um importante ponto aqui com relação à equipe é que ela é escolhida
escolhida e custeada pelo empreendedor. Ele escolhe e paga. Ele não precisa escolher alguém que esteja referendado pelo poder público, ele não precisa escolher alguém que esteja numa lista previamente publicada pelo poder público, ele não precisa ser funcionário público. Essa equipe que vai trabalhar no EIA-RIMA é escolhida ao bel prazer do empreendedor. Agora, é importante que o empreendedor escolha pessoas capacitadas, tá? Até porque depois, se der algum problema, o empreendedor responde pelos danos ambientais, certo? E a equipe escolhida? Aí você pode achar, bom, se é o empreendedor que escolhe, a equipe então pode ser uma equipe que vá dar o parecer conclusivo para o empreendedor, até porque ele está pagando. Pensem bem antes de chegar numa conclusão como essa. Eu vou te dar alguns elementos para você chegar a uma conclusão. Vejam só. A equipe técnica, ela responde por todas as informações que presta. Então ela responde tanto pelo dano ambiental causado, pela recuperação desse dano. Responde pelas infrações administrativas, responde inclusive por crime. E responde também perante o conselho de classe. Então, para a equipe técnica, a responsabilidade é quádrupla. Enquanto que para o empreendedor a responsabilidade é tríplice, como nós já falamos anteriormente. Se a responsabilidade é quádrupla, você acha que realmente a equipe técnica vai querer emitir parecer falso? Eu nunca vi. De verdade, nunca vi. Agora, você pode me trazer aqui a questão de Brumadinho, né? Ah, lá em Brumadinho a atividade estava embasada num parecer técnico. Pois é, não dá para nós analisarmos se o parecer técnico era ou não irregular, era falso, omisso, enfim. O que fica evidente para nós daquele episódio é que os únicos que foram presos lá em decorrência da queda da barragem foi a equipe técnica. A corda estourou para o lado deles. E não para o chefão lá da empresa, não para o presidente da empresa. Vocês se recordam disso. Então a equipe técnica, turma, é o elo fraco. Ela não vai se comprometer com informações falsas e não vai perder a sua inscrição no conselho de classe simplesmente para ganhar honorários para um trabalho, sendo que ela pode trabalhar para diversos empreendimentos, tá? Então, eu realmente acho que a melhor saída mesmo é o empreendedor escolher a equipe, é ele bancar a sua equipe e com isso, e a norma, né, garantir a responsabilização caso essa equipe descumpra algum regramento. Muito bem, essa equipe aqui ela é chamada de equipe multidisciplinar. Ela é multidisciplinar porque você tem profissionais das mais diversas áreas. Tá? Muito importante esse nome aqui porque ele é utilizado inclusive pela resolução CONAMA. Escolhidas as equipes que vão trabalhar na elaboração do EIA, serão feitos todos os levantamentos técnicos e cada um desses profissionais aqui apresentarão os seus pareceres. Pareceres sobre a viabilidade ou sobre a inviabilidade da atividade econômica que está querendo ser exercida ali. Pareceres sobre as necessárias mitigações e compensações que devem ser feitas. Pareceres esses que formam o chamado EIA. O EIA nada mais é do que um estudo complexo com uma linguagem puramente técnica, no qual se somam todas as conclusões alcançadas pelas equipes. O EIA, portanto, é longo, é complexo, é técnico, tem uma linguagem difícil de entender. Nós, profissionais do direito, por exemplo, diante de um EIA, a gente não entende absolutamente nada. Assim como a equipe técnica, diante de uma petição nossa, também não entende, faz parte. Cada profissional tem uma linguagem própria, né? Cada profissão tem sua linguagem. Agora, vocês se recordam que a Constituição Federal determina que seja dada publicidade, ao estudo de impacto ambiental, né? Como que você dá publicidade para um estudo que tem essa linguagem tão difícil,
tão complexa e tão técnica. É por isso que a resolução CONAMA prevê a transformação do EIA no RIMA. O RIMA é um relatório sintético, simples, de linguagem acessível. O RIMA pode ser lido por qualquer pessoa. Qualquer pessoa consegue compreender o RIMA, porque ele é formado por ilustrações, gráficos, gravuras, imagens, tudo para facilitar a compreensão, tudo para garantir a publicização do que foi estudado. Tá? Finalizado o RIMA, daí o procedimento pode passar por uma audiência pública, e já vamos falar sobre audiências públicas, e depois vai para a aprovação. A aprovação. Ele pode ser reprovado mesmo que a equipe técnica tenha dado parecer favorável? Sim, pode, não tem problema nenhum. Quem aprova é o próprio órgão competente, tá? Muito bem. Faltou um acentozinho aqui. Muito bem. Vamos conversar um pouquinho sobre as audiências públicas. E aí, Pica-Pau aparece também para lembrar que esse tema cai demais, esse tema despenca em provas de concursos públicos, tá? A necessidade de realização de audiências públicas. Se nós analisarmos o artigo 11, parágrafo 2º da Resolução CONAMA 1 de 86, nós perceberemos que a realização de audiência pública não é regra. Então a gente pode pôr assim no caderno, ó, audiência pública. Exceção. Então a realização de audiências públicas no âmbito do EIA-RIMA é uma exceção. Vejam só, artigo 11, parágrafo 2º. Ao determinar a execução do EIA-RIMA, o órgão estadual competente, ou a SEMA, ou quando couber ao município, determinará prazo para recebimento dos comentários a serem feitos pelos órgãos públicos e demais interessados e, sempre que julgar necessário, promoverá a realização de audiência pública. Percebam que não há uma obrigatoriedade, será sempre que julgar necessário. Agora, se nós analisarmos a resolução CONAMA 9 de 87, aqui é uma terceira resolução que eles apresentam, resolução CONAMA 9 de 87, vai ficar mais claro ainda para nós esse caráter excepcional da audiência pública. Vejam só no artigo 2º. Sempre que julgar necessário ou quando for solicitado por entidade civil, pelo Ministério Público ou por 50 ou mais cidadãos, o órgão de meio ambiente promoverá a realização da audiência pública. Então, vamos lá, vamos concluir. A audiência pública, ela é excepcional, só será obrigatória quando solicitada. Eu quero que vocês coloquem assim no caderno. Só será obrigatória quando for solicitada pelo órgão licenciador, segundo, pelo Ministério Público, terceiro, por entidade civil e quarto, por 50 ou mais cidadãos. Somente nessas situações é que ela se transforma em obrigatória. Senão, ela é excepcional. Qual que é o procedimento para a realização de audiências públicas? O órgão do meio ambiente, a partir do recebimento do RIMA, vejam só, a audiência pública só é realizada após o RIMA, fixará em edital e anunciará pela empresa local a abertura do prazo que será no mínimo de 45 dias para solicitação de audiência pública. Após esse prazo, a convocação será feita pelo órgão licenciador através de correspondência registrada aos solicitantes e da divulgação em órgãos da imprensa local.
A audiência pública deve ocorrer em local acessível aos interessados e será dirigida pelo presidente do órgão licenciador, que vai fazer uma exposição, bem como de tudo que foi levantado e do RIMA, e abrirá para as discussões entre os interessados presentes. Ao final de cada audiência pública é lavrada uma ata sucinta. Serão anexadas às atas todos os documentos escritos e assinados que forem entregues ao presidente dos trabalhos durante a realização da audiência pública. Temos algumas advertências em relação às audiências públicas que são importantes que nós tenhamos em mente para a temática. Primeiro, no caso de haver a solicitação de uma audiência pública e na hipótese do órgão estadual não realizar, a licença concedida não terá validade. Vejam só, em regra, a audiência pública não é obrigatória. Agora, se ela for solicitada, ela passa a ser obrigatória. E se não for realizada, a licença concedida será nula. Já foi cobrado um probleminha com essa situação em um exame de ordem. Vejam só, exame de ordem cabeludo, que dizia o seguinte: 50 cidadãos solicitaram a realização de audiência pública em decorrência de um EIA-RIMA que estava sendo feito uma atividade de grande impacto ambiental. Ocorre que o órgão ambiental preferiu não fazer a audiência pública e expediu a licença. Aí vinha a pergunta: essa licença ambiental tem validade? A resposta é que ela não tem validade, é ato administrativo nulo, nulo na sua origem, dado que superou uma etapa obrigatória, que era a audiência pública, já que foi solicitado por 50 cidadãos, certo? Segunda advertência que nós precisamos ter em mente aqui é que, em função da localização geográfica dos solicitantes e da complexidade do tema, poderá haver mais de uma audiência pública sobre o mesmo projeto de respectivo relatório de impacto ambiental. Então, pode haver mais de uma audiência pública para atender pessoas que estejam em localidades diferentes, pessoas que estejam em locais distantes e que serão impactados pelaquela atividade que está sendo licenciada. Gente, a resolução CONAMA 1 de 86 traz algumas atividades que, por suas naturezas, demandam, a realização de EIA-RIMA. Esse rol é totalmente exemplificativo, mas eu coloco para vocês aqui só para vocês terem uma ideia do tamanho dessas atividades. Então vejam só, ferrovias vão depender de EIA-RIMA, aeroportos, extração de minério, extração de combustíveis fósseis, projetos agropecuários, enfim, grandes empreendimentos que demandam a realização do EIA-RIMA. Não é qualquer empreendimento, é apenas aqueles empreendimentos que sejam de grande impacto ou, como nos ajuda a lembrar o craque Neto, de baita impacto. Fechado assim? Podemos finalizar então a nossa aula de hoje com um Eurotreino? Vamos lá, turma! Quero todos vocês baixando a resolução CONAMA 1 de 86. São mais ou menos 12 artigos. Quero que vocês façam a leitura e mandem para o meu Instagram as suas considerações e dúvidas para que a gente possa já de imediato superar eventuais questionamentos. Fechado? Obrigado mais uma vez pela participação de todos. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!